A paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um cafezinho com Jesus, amém? Hoje nós vamos começar o segundo áudio sobre um homem chamado José. Abre a sua Bíblia aí em Romanos capítulo 12, verso 17, onde está escrito que a ninguém tornais mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Foi o que aconteceu com José, e é onde nós estamos narrando a sua história. Amém? Nós aprendemos um pouco sobre a família de José e chegamos numa situação onde ele foi vendido. Não foi isso que nós vimos ontem? Ele foi vendido, né? Eles deram a desculpa para o pai dele que José foi morto. Então o que está na cabeça de Jacó? José foi espedaçado por um animal. Eu perdi o meu filho. E no Egito, José agora ele é levado para o Egito, né? Ele foi vendido para Potifar. E quem era Potifar? Qual era a importância de Potifar dentro do Egito, né? Potifar, ele era um eunuco de Faraó. Ele era separado como um eunuco de Faraó. E capitão da guarda. Esses eram os títulos que ele tinha ali, né? E reparem um grande detalhe de José. Veja o verso 2, irmãos. Veja só o verso 2 de Gênesis 39. Vamos lá? Reparem que no capítulo 39 de Gênesis, verso 2, ele não estava sozinho no começo da sua jornada. O que está escrito aqui? Eu vou ler agora. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Tá vendo? No verso 4, José é exaltado por Deus em Potifar. Vamos ler? Verso 4. José achou graça em seus olhos e serviu, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Quer dizer que José, sendo homem de Deus, ainda passando por toda aquela dificuldade, ele ainda estava com Deus e ainda assim Deus estava o exaltando. Mas aí veio outra tempestade em sua vida, né? Ele estava em terra estranha, perdeu a sua família, aquele sentimento de que seus irmãos o venderam, ele estava totalmente perdido, mas achado por Deus. E aí se levanta o quê? Outra luta contra ele, lá no verso 6 ao 23. Eu quero ler para você ver. No verso 6, e deixou tudo o que tinha na mão de José. Potifar deixou isso na mão dele. Nós vamos ler até o final, até o 23 aqui. De maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de parecer e formoso à vista, né? Um jovem de 17 anos, bonito e formoso. E aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Verso 8. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Olha só, tá vendo? Ele não queria pecar contra Deus e nem contra Potifar. Ele pensou, ele poderia fazer igual muitos fazem hoje em dia. Ah, já tá tudo perdido mesmo, já perdi a família, tô todo acabado, vou aproveitar a situação. Mas não foi o que ele fez. E aconteceu que falando ele cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar, vou voltar que eu li errado. E aconteceu que falando ela cada dia a José, e não lhe dando ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelo seu vestido, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou seu vestido na mão dela, e fugiu, e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixara o seu vestido em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhes, dizendo: vede, trouxemo-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até a mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou o seu vestido comigo e fugiu, e saiu para fora. Ela mentiu.
E ela pôs o seu vestido perto de si, até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim um servo hebreu, e que nos trouxestes para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou o seu vestido comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo conforme estas mesmas palavras: me fez teu servo. A sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Quer dizer, ele estava sendo até abençoado dentro da própria cadeia, irmãos. Não há nenhum lugar que você não seja abençoado se o Senhor estiver com você, até no cárcere. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Portanto, agora ele virou chefe, irmãos. De dentro do presídio ele virou chefe. Agora ele tomava conta de tudo. Agora ele era o chefe. Mas aí, depois com essa luta, José agora, na prisão, interpreta 2 sonhos. Um do copeiro e padeiro. E no seu final, ele lhes disse que o padeiro morreria e o copeiro voltaria ao seu ofício. Mas ele dizia para eles: lembra-se de mim. Eu estou interpretando aqui esse sonho, mas vocês lembram de mim. Depois de 2 anos, Faraó teve um sonho. O famoso sonho das 7 vacas gordas e 7 magras. Lá em Gênesis 41:1 em diante você vai ver isso, Era a situação que ele estava passando. Mas ele queria muito que houvesse uma vitória no meio de tudo isso. Aí Faraó, ao despertar, mandou chamar os adivinhadores e sábios do Faraó para interpretar, lá no verso 8. Então o copeiro se lembrou de José e mandou chamá-lo. E José interpretou o sonho para eles, para que assim pudesse entender e aprender para Faraó o seu sonho. Veja o testemunho de Faraó em Gênesis 41:38-47. Aqui foram 13 anos de luta, humilhação, saudades, calúnia, dor, cova, escravidão, difamação, prisão, para de repente ele virar governador do Egito. Tudo isso porque Deus preparou a ele, para que ele pudesse, meus irmãos, sair vitorioso dessa grande peleja, para que ele pudesse ser resgatado no meio de todos, essa grande vitória. Agora, o tempo da exaltação e cumprimento do sonho de José chegou. Lembram de Gênesis 37:9? Vamos ver lá o que está em Gênesis 37:9? Está escrito assim, olha só. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Está vendo? Agora, os irmãos de José vão ao Egito comprar mantimento. Chegou a fome e nem desconfiavam de nada, afinal 13 anos se passaram. Amados, quero que vocês prestem bem atenção em tudo isso. O Senhor estava com ele. 10 irmãos desceram e Benjamim ficou. Leiam o cumprimento da profecia em Gênesis 42:5 e 6, aonde os irmãos chegam e se prostram para ele, aonde os irmãos ficam ao lado dele. Por quê? Porque estão querendo o quê? Uma bênção, uma vitória da parte de Deus naquele lugar. Eles precisavam de alimentos. E quem é que comandava aquilo? O próprio José. Amém? Hoje finalizo essa mensagem. Amanhã teremos mais um pouco,